Atos capítulo 4, verso 23 ao verso 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Até aqui. Em Atos 2, no verso 42, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Se fosse para dar um título para essa ministração esta manhã, seria a oração da igreja. O que está acontecendo aqui? O Espírito Santo vem, eles recebem o Espírito Santo, se desdobra então o desenrolar da história da igreja primitiva. Eles então começam a se reunir, se dedicam a várias coisas, a várias especificações de como eles viviam. Eles são repreendidos para que parem, Pedro ministra e muitos se convertem. Eles são repreendidos novamente, são levados para serem julgados, depois são soltos. E nesse momento, vários pontinhos no texto, até o capítulo 4, quando lemos aqui, diz que a igreja estava orando. Já vou remontar esse quadro. A igreja estava orando. Eles não tinham um WhatsApp para saber quem estava com Covid pedindo oração no grupo da igreja. Não estou falando que você não pode fazer isso, estou falando, na verdade, te lembro, faça isso. Mas eles estavam orando, pedindo que o agir de Deus continuasse. Uma grande e séria pergunta para nós essa manhã é: o quanto você tem orado? Vou começar pelas questões mais simples possível. Você, pai, eu amo pais, principalmente pai de 2, de 3, assim, os de 1 a gente também honra, mas esses outros, mano, merecem uma medalha, tragam 2 já. Ontem, o Rico e a Jéssica, o Rico está aqui, a Jéssica foi auxiliar o Davi, eles estavam vendo um curso, que era online, não tinha como ver outra hora, eles tinham então que ver naquele momento, e então nós ficamos com os 2, Joaquim e Antônia, eis os nomes. Eu já tinha na minha mente, falei, esquece o fim do mês, eu vou gastar até o fim para eles não me incomodar. Eu vou investir nesse momento. Estava decidido no meu coração. A gente pegou os 2, fomos no shopping. Eu dei 2 opções. Uma, a gente toma sorvete e vai para o parque, ou a gente vai no cinema, em um shopping mais barato, né? É claro. É cinema que ganhou, é fato. Fomos para o cinema. Erro crasso. Compramos guloseimas. Pagamos cinema, compramos pipoca. Gastamos muito dinheiro. Que alimentaria famílias no Afeganistão. E eles mesmo assim não se comportaram. O problema é que eu não posso discipliná-los. Não que eu bateria na frente de todo mundo lá no shopping, não. Mas não é meu filho, imagina, depois eu dou uma exortada no Joaquim, ele correndo aqui, o pastor me exortou, o pastor brigou comigo. O que tu pensaria de mim? Então pais que são pais de 2, de 3, merecem uma honra a mais. No futuro nós iremos honrar vocês melhor. Só compartilhando a minha tristeza de ontem aqui.
O quanto você tem orado com seus filhos. O quanto seus filhos ouvem, é tempo de nós orarmos. O quanto sua esposa ouve, o quanto seu esposo ouve, o quanto seu chefe ouve, o quanto sua mãe, enfim, pessoas ao seu redor ouvem e você para e você se desconecta com o universo para falar, eu preciso e vou orar. Porque essas pessoas a qual nós estamos vendo a história, o descrever da história deles, eles pararam tudo que estavam fazendo para orar. Nós vamos entender melhor o porquê, o para quê, e quão profundo isso é para a nossa vida no dia de hoje. A igreja estava orando. A igreja em Atos, ela nasce por meio da obediência a Jesus, de orar e esperar que a vinda do Espírito Santo. Lembra capítulo 1? Fiquem até que venha. Eles não ficaram parados, ficaram orando. Atos 1, 4. E depois no capítulo 2, 1, chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, orando. O texto não diz, mas a exegese do texto diz. Eles continuam a fazer tal obediência, se dedicando em oração, em Atos 1, 14. Todos eles se reuniam sempre em oração. Em Atos 2, 42, que acabamos de ler, também diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. E essas orações são respondidas. O texto diz que elas foram respondidas, até o capítulo 8. Porque a partir do capítulo 8 vai descrever a história de Paulo. Outro dia falaremos sobre Paulinho. Mas as orações são respondidas. E de forma a qual nós muitas vezes duvidamos que possa ser conosco também. Quem já foi surpreendido por uma oração respondida que você ficou sem chão? Levante sua mão, bem alto, para que nós possamos ver você. Mantenha um pouquinho. Para quem não levantou, fique tranquilo. Procure essas pessoas e pergunte o que é depois. Pode baixar sua mão. Para que você possa ser inspirado, você possa ser encorajado. As orações são respondidas pela parte de Deus, auxiliando eles e capacitando para tudo o que eles estavam fazendo. O que eles precisavam, eles oravam e Deus respondia. Deus respondeu. Eu não sei o que você tem orado, se tem orado, se é algo que Deus pode e vai responder. Porque muitas das nossas orações são egoístas, são tolas. Deus deve não responder. Porque imagina se ele responde, nós vamos ficar mimados, vamos nos desviar. Já dizia pastor Evaldo, um tempo que estava sendo mentoreado, ele falava, nós oramos, para que um irmão pudesse comprar a casa dos sonhos dele na praia. O irmão ganhou, estou orando para Deus tirar, para que ele possa voltar para a igreja. Enfim, essa história é real. Mas fico preocupado do que Deus pode te dar, e isso ser ruim para ti. Eu fiquei muito satisfeito que dias atrás estava conversando com um pai de família entre nossa igreja que está para, enfim, receber algo da parte de Deus, um valor muito considerável. E a pergunta, a crise dele é, eu nunca tive, eu não sei como é que eu vou reagir quando eu tiver. Eu estou preocupado comigo mesmo. Falei, meu amigo, eu nunca vi alguém se preocupar com isso. Estou preocupado de nunca poder ter esse negócio aí na minha vida. Mas nós conversando de forma séria, ele falou, eu nunca tive, eu não sei isso. Não sei se, tipo assim, se hoje comer cachorro quente, né, vai me satisfazer depois. Porque talvez ter o que eu estou para ganhar, não me satisfaça mais isso, a simplicidade. E eu posso me perder. Eu falei, caramba, não sei se eu estaria pensando isso. Acho que eu estaria fazendo planos, anotações, fazendo cotas para viagens. É claro que eu deixaria o dízimo, enfim, tudo certinho, mas aquilo me chamou a atenção. Será que todos nós teríamos tal receio sobre nós mesmos? É coisa a se considerar. Você tem que se conhecer.
Você tem que olhar para dentro de si e entender que existe algo dentro de você que você desconhece, que pode te afastar daquilo que você mais ama na vida, que é Deus. Uma coisa eu aprendi com o Covid ano passado: nós não sabemos como o nosso interior está. Porque muitos pegaram Covid, mas muito poucos chegaram a ser internados. E eu não sou a pessoa que tem muitos problemas, quase nada, né, de saúde. E eu fui internado. E lá eu ouvi uma médica crente, da Quadrangular, ela falou: eu te conheço. Eu falei: putz. E ela que pulou a fila, me colocou lá no lugar, porque não tinha vaga no hospital. Ela veio, começou a fazer um monte de pergunta para mim. E tudo dava: não tenho, não faço, não bebo, não fumo, né? Nada. E ela falou: é que você não sabe como é que está seu interior. Você não pode achar só porque você não faz algo externo que ele internamente está perfeito. Isso cabe plenamente para o nosso espírito. Você não sabe como é que você vai reagir. Você pode se preparar, ter algumas pequenas percepções, mas só o momento dirá. A oração que eles fazem para que Deus estenda a sua mão, eles não pedem, nos ajuda a nós estendermos a mão. Eles falam: estende a tua mão. Muitos de nós estamos orando para que nós possamos fazer as coisas. Eles oram para que Deus faça e eles possam reconhecer que Deus estava fazendo. Isso nos ensina a nós nos colocarmos no nosso devido lugar. Era uma oração cristocêntrica, porque eles queriam que Jesus aparecesse. A resposta de Deus não foi encher eles, e isso aqui é o mais incrível. Eles pedem por coragem para anunciar o Evangelho. Eles não recebem coragem. Eles recebem mais do Espírito Santo. E por isso tiveram coragem. Isso me chama muita atenção. Porque eles pedem coragem para evangelizar. Quantos de nós nunca talvez oraram por isso? O que é interessante pensar, hoje nem é o dia que eu vou mencionar sobre oração por coragem para o evangelismo. Nem vou, o texto está ali. Talvez eu vá tocar algumas questões, mas não é o centro da pregação de hoje. Eles sabiam o que eles precisavam no interior deles. E por isso pediram a Deus. E Deus responde dando o Espírito Santo que os impulsionou ao que eles precisavam. O que você precisa que Deus responda? O que você consegue olhar para dentro de si, enxergar as suas mazelas, as suas falhas, os seus vácuos? Você consegue descrever o que Deus precisa fazer para você se perceber pleno em servi-lo? Porque talvez nós estamos tão ocupados com outras coisas, nós não sabemos o que precisamos no nosso interior. Só do que nós estamos vendo no exterior para nos alimentar, ou para tocar, ou para fazer. Esse povo, por causa da vida de oração deles, estava percebendo, de forma unitária, todos eles, que todos precisavam de coragem para evangelizar. E todos não recebem isso inicialmente, recebem o Espírito Santo, e isso os deu coragem. Nós temos o Espírito Santo porque Deus colocou ele em nós, pós-batismo na nossa salvação. Mas nós podemos ser cheios do Espírito Santo por uma vida que ama Ele, se dedica. E talvez nós não estamos trabalhando para isso. Nós estamos ocupados dia e noite para outras coisas. Muitas delas corretas e dignas, que honram a Deus. Mas muitas outras que nos afastam daquilo que nós mais precisamos. Eis um desafio para você nessa semana. Eu chamo ele de desafio de Craig Groeschel. É um escritor americano que numa ministração no Summit de 2012, alguma coisa assim, ele fala: eu te desafio a ficar 5 minutos em silêncio, sem celular, sem Bíblia, se vai no escuro ou não, no meio do mato ou não, enfim, que nada te distraia. Ah, não posso, tenho filhos. Ô gente, você consegue, fica tranquilo. 5 minutos. É desesperador para alguns. Ficar olhando talvez para o nada, e um monte de coisa vindo à mente. Leve um papel, uma caneta, talvez para anotar o que você tem que pensar depois.
Mas não é hora de pensar naquilo, não é hora de deixar a mente desenrolar tal pensamento. A conta que eu tenho que pagar, eu tenho que transferir a conta para o dinheiro. Não, corta e pensa em Jesus só. 5 lindos e eternos minutos. Você vai perceber que você está mais cheio de outras coisas que você imagina. E por isso você não sabe o que você precisa orar. E por isso você não se dedica a orar o que você está vazio por dentro. Muitos vão se surpreender quando orarem e fizerem tal disciplina que eu estou te encorajando a fazer. Porque perceberão que estão devendo na sua vida com Deus, com o cônjuge, com os filhos, seu testemunho fora, na sua mente, no seu coração físico, em tudo. Porque não param para serem corajosos para orar e pedir. Semelhante ao Salmo 26, 2. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, diz a NVI. Salmo 17, 3. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará. Faço uma oração corajosa assim. Seja corajoso. Peça que Deus mostre aquilo que está errado. Anota no teu celular. Eu estou te permitindo. Você pode anotar agora. Oração para que Deus me examine. Deus ama você. Jesus morreu por você. Ele tem teu coração nas mãos. Larga a mão do teu coração. Larga a mão da sua mente. Deixa Deus fazer. Ou Ele é Senhor, dono, que dá direção, que cuida, que provê. Ou Ele não é ainda Senhor da sua vida. Mas Ele pode ser. Entrega a tua vida a Jesus. Torna Ele, reconhece Ele como teu Deus. Porque se você já está pensando, já está entendendo algo, é Ele que está agindo no seu interior. Não relute contra isso. Ele é mais forte que você. Ele morreu por você. Ele ama você. Ele quer te dar vida nova. É isso que Ele quer. E é isso que com grande poder Ele fará. Irmãos, existe um ser, não um outro, mas existe você no seu interior, que nós precisamos moldar a semelhança de Jesus. Existe uma mente, um coração, uma cosmovisão a ser alinhada com o céu. Prioridades a serem encaradas de forma séria, desejos a serem negados e obediência a ser aplicada para agora. Porque nós somos cristãos. Repito, existe um ser interior que você precisa moldar a semelhança de Jesus. Uma vida, uma mente, um coração, uma cosmovisão a ser alinhada com o céu. Uma prioridade a ser encarada de forma séria, desejos a serem negados e a obediência a ser aplicada. A vida cristã não acabou. Porque para aqueles homens e mulheres, quando eles oram, eles levantaram a voz juntos a Deus. E eis algo que eu fui muito, mas muito confrontado pelo Senhor. De hoje em diante, nossa igreja terá uma cultura nos cultos. Você pode achar, mas a gente faz isso de vez em quando.
Não. A gente coloca de vez em quando na ordem de culto, que é a nossa estrutura ali, para sabermos os momentos. De hoje em diante, todo culto nós teremos grandes momentos de intercessão, de oração. Por quê? Porque a centralidade da oração na vida da igreja diz o que essa igreja é. Presta atenção. O quanto da oração tem na sua vida diz que cristão você é. Se é. A centralidade da oração na sua casa, com seus filhos, trabalho, tudo. Diz como você entende Deus. Diz o que você crê dos atributos de Deus. Um dia nós teremos grandes momentos de instrução, de grandes pregações em relação aos atributos de Deus. E saber os atributos de Deus aperfeiçoa a nossa oração. Vamos caminhar para isso, fique tranquilo. Mas orar ou não orar, nós passamos, eu sei que nós passamos por momentos que não temos nem força para orar. Eu sei disso. Eu recebo mensagens, e você nunca vai ser julgado. Mas não existe tanta coisa para te ajudar, não. Não tem como trocar sua pilha, filho. Não tem como dar empurrão. É chamar para perto, se tiver condição, falar, vamos orar junto. Não tem o que fazer. Ou você ora de longe e ora de perto. Mas você ora. E dói ver pessoas que passam por momentos pequenos ou grandes, de frio na alma. É mais ou menos quando nós estávamos aqui no tempo do louvor. A minha oração como pastor geralmente é por mim, pela minha casa e por vocês. Deus desperta nosso coração, alinha nosso coração, acende nosso coração. Enfim, para que nós possamos nos desprender. Eu não estou com essa minha oração falando que nós devemos em algum momento estar todos violentamente pulando aqui. Não, isso não diz que nós estamos adorando a Deus de forma sincera. É um vestígio, mas não é tudo. Mas a minha preocupação é, nosso coração está aceso quando nós estamos aqui no culto? Se acorda bem, que estava sol hoje. Não estava muito frio, não estava muito calor. Acordou feliz, incrível. Talvez não acordou brigado com a esposa. 2-0. Tinha um cafezinho ali, coloca 3. Encontrou os amigos, 4. Começou o louvor, -2. Por quê? Porque você não alimentou isso durante a semana. Você não fez nada durante a semana. Por quê? Por quê? Semana foi corrida. Consigo trazer algumas pessoas aqui, meu filho, que tem do dobro das atividades que você tem. E tem filhos ainda. E problemas pessoais, internos. É uma loucura. E a pessoa ora. A pessoa entendeu que ela precisa de Deus. Anseia mais de Deus. O coração dela está vazio. E gente com o coração vazio, mas fala que está vazio, presta atenção. Na minha história, nesses 35 anos, já fui militar e bombeiro voluntário também, formado em Joinville. Eu lembro que numa das instruções eles falavam, Heron, quando der um acidente com múltiplas vítimas, o que já participei, infelizmente, não vá no que está berrando. Ele está berrando, está vivo. Como já ocorreu, uma pessoa estava mal, a perna, enfim, decepada, mas existia 2 pessoas dentro do carro que estavam ainda em silêncio. Esse é o problema. Quem estava berrando, está consciente da vida. Quem não estava, não está consciente. Então, quando você me procura, falando, cara, eu estou mal, você está consciente. Você sabe o que tem que fazer. Talvez não tenha força. Talvez realmente precisa de um impulso. Não é problema você compartilhar. Está tudo certo. O problema é quem está quieto. Quem não manda mensagem. Quem sumiu. Quem não respira mais. Não aparece mais. Essa pessoa
nós temos que ficar preocupados. Pode ser o teu cônjuge, que não fala mais sobre orar, não aceita mais convite para orar, tem receio e repulsa da oração, da vida com Deus. Esse ser do seu lado, ou esses, é perigoso. É para agora. É para agora. Existem duas coisas que eu queria muito que o Espírito Santo me desse, mas Ele não vai dar. 2 poderes. Eu queria muito não ser tentado, até Jesus voltar, não ter tentação. Odeio a tentação, já dizia o poeta. Eu queria poder de convencimento. Convencer. Mas eu não consigo. Eu não vou conseguir. Eu queria te convencer que você precisa de uma vida de oração. Gosto muito de um autor chamado Mike Bickle. Vocês podem comprar tudo dele, o que vocês acharem. Ele explica que nosso coração, nossa vida cristã é como se fosse um jardim. É semelhante a um jardim. Que ele fala, cuide dele, proteja-o, alimente-o, regue-o. A igreja em Atos, repito, discerniu que o que os faltava naquele momento era coragem. Você sabe discernir o que te falta hoje? Se é não, só está ficando evidente o quão vazio você está de Jesus, de pensar em Jesus, de amar Jesus, de se assemelhar a Jesus, de se moldar a Jesus, de dar Jesus para outros. Vazio de esquecer do seu propósito eterno, daquilo a qual Deus te colocou. A pergunta, uma segunda pergunta é: o que você reluta em admitir que isso não te assemelha a Jesus, mas você ainda continua a fazer? Admita que isso não vem de Deus, não honra a Deus. Admita, professe, escreva, compartilhe com alguém. É sua vida que está em jogo. É a vida de outros que está em jogo em segundo lugar. Seja homem, seja mulher de Deus. Seja um pai, uma mãe que se preocupa com os seus filhos. Não adianta, daqui a 15, 20 anos, as mães ou os pais me procurarem para nós fazer uma reunião de oração em prol dos filhos desviados. Isso está na sua conta. Se vira. Vai orar, filhão. Vai jejuar. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de quem vive na realidade espiritual. Isso é quem crê que Deus existe. Que poderia rasgar aqui, abrir os céus e podermos ver Ele descer aqui. Ah, não poderia acontecer. Mas pessoas viram. Fico indignado com um crente que fala, não poderia acontecer hoje. Mas um monte de gente viu um mar se abrir. Pessoas sendo curadas, meninas recebendo a vida de volta, os familiares falando, e Jesus só falava, dá comida para a guria aí. Então, tipo assim, aconteceu um monte de coisas que um monte de gente viu. E nós, só porque não estamos vendo nada, não estamos crendo. Pior do mundo somos nós em relação a isso. Nós temos a palavra. Lá pessoas criam do que outros estavam falando sem ter a palavra na mão, ou o que para eles era a palavra. E nós podemos ter. Tem algo errado em nós. Tem algo errado hoje em nós. E nós temos que arrumar. Não é um desespero que vai não nos levar a trabalhar amanhã. Não é isso. É cultivar. Nós temos um jardim, nós temos que cuidar. Cuidar do outro também. Investir no outro também. Ficar preocupado com o outro também. Porque o outro pode, daqui a pouco, como já aconteceu. E eu já falei isso aqui para quem é da casa. Perdão a alteração, mas como pastor desta igreja, eu já falei isso para muitos de nós. Daqui a pouco, se nós não começarmos a agir no nosso coração, nós não vamos mais ver alguns que estão do nosso lado hoje. Não vai ver. Não vai ver. E você não vai nem lembrar da pessoa. Quantos eu já fui culpado de não mandar uma mensagem, ou quando de repente eu vejo no shopping.
Você está bem? Não te vi mais na igreja? Não, eu estou fora há algum tempão. E ninguém me ligou. Eu falei, putz, perdão? Desculpa. É a única coisa que eu e a Ana conseguimos falar. Mas você está vendo a pessoa do seu lado. Quem é do conselho da igreja, os 4 presbíteros, você pode perguntar para eles, quantas mensagens no dia eu mando às vezes para eles. Eu não me importo se eu estou sendo chato, eu estou nem aí para isso. E alguns deles não me respondem, e estão aqui hoje. Eu só não vou dar o nome porque eu não quero envergonhá-los. Mas só tem 4. Mas eu os amo. Tem problema. Eu mando mensagem, como é que vocês estão? Às vezes para conversar coisas sérias, outras vezes não. O pessoal do grupo, eu tenho 2 grupos, né? Um cada sexta. Eu não mando para eles toda semana, ou todo dia, um bom dia. Perdão, gente. Não dá. Mas para 4 eu mando. Como é que está? E aí? Por quê? Porque eu lembro deles. Eu lembro deles. Eu preciso deles. Eu abro meu coração com eles. Eles oram por mim, dizem pelo menos. Eles me ajudam. Já colocaram sustento na minha casa. E eu na deles. Já roubaram livros meus, estão aprendendo. Já roubei deles e roubarei mais. A gente é uma família. E você deveria ser essa com as pessoas que estão mais próximas de você. Não tem como todo mundo ser tão unido assim, é impossível. A gente se visita e vai visitar até o talo, todo mundo. Meu sonho é ser que nem Richard Baxter. Visitava 900 famílias no ano, 900. Nós não temos 100. Nós estamos tentando. Nós vamos visitar, vamos fazer casamento, fazer teu velório, fazer tudo. A gente não consegue, mas a gente se ama. Retornando, perdão. A oração deles, que eles oram, eles levantam juntos a voz a Deus, recitam o Salmo 2. E eles pedem, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende a tua mão para curar e realizar sinais, maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Deus respondeu em 3 momentos a oração deles. Atos 5,14 diz, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados. Quem pregou o evangelho para esse número aqui? Os cristãos, que Deus respondeu a oração. Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A coragem de confrontar os não cristãos, a coragem de confrontar um governo que estava oprimindo eles. Coragem no Espírito. Atos 5:42. Todos os dias no templo de casa em casa os não deixavam, de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, todos os dias. Se tornou habitual, fazia parte da vida deles, porque eles foram cheios e isso os impulsionava. E há outros relatos que Deus acrescentava pessoas por causa da pregação deles. Concluindo, irmãos, eu quero te convidar a ter uma lista de oração na sua vida. Tem a sua própria? Tem a sua? Tem a da igreja? Coloque lá. Aquilo que Deus está te impulsionando a interceder.
porque a lista de oração de uma igreja diz tudo sobre essa igreja e seus membros. Hoje nós vamos interceder por alguns pontos juntos, todos orar juntos. Isso honra a Deus, isso glorifica a Deus. Isso é uma profissão de fé, que todos creem que Deus responde a oração, que todos sabem que Deus está conduzindo essa igreja a isso. Outros que vierem nos próximos cultos orar, terão talvez alguns pedidos seus, sua família, seu filho, seu emprego, sua situação financeira, enfim. Nada revela a medida de um homem tão bem quanto sua vida de oração. Você acha que a sua esposa se sente segura por ver que você é um homem dado a videogame, a futebol? Nada de pecado nisso, independente da quantidade. Há outras coisas, mais do que a oração. Que segurança você passa a ela, homem? Se nem a Bíblia você toca. Eu poderia inverter e falar da mulher, mas não. Alguns homens aí, os mais imaturos, vão falar, mas poderia falar, porque daí agora ela fica assim, ela vai achar que é só eu tenho que fazer as coisas. Cresce, filhote, cresce. Cresce. Uma lista de oração para hoje. Afeganistão, todos concordam? Né? Evangelismo, todos concordam? Unidade com outras igrejas, todos concordam? Vida espiritual da nossa igreja, santidade e retidão, engajamento na obra de Deus, financeiramente, nossos filhos, futuros filhos. Eu quero ser pai, entre outros que também querem. As implantações, as finanças na sua casa, na casa de outros também. Foi só o que eu anotei isso aqui ontem. Todos concordam. Pega alguns para você. Leva para sua casa. Coloca lá no seu momento de devocional. O que você tem? Você tem, né? No seu culto familiar que você faz. Eu sou tão feliz com isso. Ironia aqui, tá? É incrível. Perdão. Pega alguns tópicos. Marca o dia da semana que você vai orar. Se você está vacilando nisso, pede perdão primeiro. Vejo tantos pais pedindo perdão para os filhos que talvez brigou, bateu, se estressou, mas nunca pediu perdão porque não levou o filho para orar. Ah, mas ele não entende. Não interessa. Professe para ele, vai, se humilhe pelo menos para o teu filho. Fala, filho, né? Ou filho, o pai não tem orado contigo. Perdão. Quero te convidar a ficar de pé. Eu queria chamar o presbitério entre nós. Pode subir, filhotes. Bem. Eu vou começar orando. E cada um deles depois vai dar continuidade. E eles vão mencionar o tópico. Eu quero te convidar a mentalizar o tópico que eles vão expor. Enquanto a banda nos ministra, nós vamos orar e interceder. Pense nos tópicos. Se Deus te der pessoas no momento do evangelismo, anote, pare ali e anota o nome da pessoa. Eu, enquanto estava ali na hora do louvor, mandei várias mensagens de pessoas que não estão aqui, mas são nossos membros. Nós temos que orar, porque somente orando nós poderemos no futuro ver que Deus respondeu. Eu te convido a fazer isso. Se quiser largar de sua família, nesse momento,
é tu e Deus. Quando for na hora da família, você pega de volta a mãozinha do seu marido. Mas agora, quero que você te convida a fechar os teus olhos. Você fala, e nesse início você fala: Jesus, aquilo que ficou claro para ti, se está claro que você está vazio da sua vida íntima com Jesus, seu jardim está mal cuidado, nesse exemplo que demos. Jesus, tem algo errado em mim, tem algo errado em nós, tem algo errado a partir de mim, tem misericórdia de mim. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de você para interceder pela vida espiritual de nossa igreja. Senhor, desperte nosso coração, faça com que tenhamos sede de viver contigo, sede de crescermos na vida contigo, de nos assemelharmos a ti, sede de ver outros irmãos amadurecendo. Jesus, abre os nossos olhos, que a nossa vida espiritual nos norteie, nos direcione a todos os dias, todos os momentos, em casa e fora de casa. Nós possamos nos ver despertados com dons, vocações, direções que o Senhor tem guardado para nós, que o Senhor tem reservado desde a eternidade, para que nós sejamos aqueles a qual o Senhor quer usar em situações adversas. Espírito Santo de Deus, nós pedimos isso, que a vida espiritual da nossa igreja seja, enfim, conduzida por meio da Tua presença em nós. Faz isso, nós clamamos por isso. Nós pedimos, Pai, que a santidade de nossa igreja seja o caminho da nossa vida, que a santidade, Jesus, possa estar tocando todos os lares, o coração individual de cada homem, cada mulher, para com os seus relacionamentos, a santidade, a pureza, o dizer não ao mundo, o não se moldar ao que o mundo pensa, a santidade em realmente mostrar ao mundo que existe um Deus santo, e eu me separei para Ele, porque fui separado por Ele. Que a santidade e a retidão na nossa palavra, Senhor, possa ser testemunhos e exemplos a partir do tempo da igreja. Abre o nosso coração, abre o nosso mover, que possamos ver isso, e assim possamos conduzir a nossa vida nisso. É o que nós pedimos, Jesus. Senhor, nós estamos aqui rendidos a Ti, e obrigado, Pai, porque o Senhor é um Senhor que escuta as orações, e aqui a Sua igreja, Pai, orando, clamando, intercedendo. Muitas vezes, Senhor, nós nos achegamos até a Ti, quando não há mais esperança, quando há mais solução. Somente dessa forma nós nos achegamos a Ti. Ó Senhor, que nós possamos sentir o prazer de orar e crendo que o Senhor é um Deus que escuta as nossas orações, escuta as nossas súplicas. Por isso, neste momento, Pai, nós oramos pela vida espiritual da nossa igreja. Nós oramos para que cada lar, cada casa aqui representada pela vida dos meus irmãos, ela possa ser uma igreja que queima, que clama a Tua presença. Sabe, Pai, nós muitas vezes achamos que precisamos de um local, de paredes, para que o Senhor nos escute. E nós rejeitamos a nossa casa, nós rejeitamos o nosso quarto, nós rejeitamos a nossa família. Ó Pai, eu clamo a Ti, que os lares queimem de paixão. Nós oramos pela vida espiritual da nossa igreja, clamamos a Ti pela santidade. Ah, Senhor, misericórdia de nós, Pai, que o nosso coração queime por santidade. Neste momento também, Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos filhos. Neste momento eu queria que você pegasse a mão da sua esposa, se o seu filho estiver do lado, abrace ele.
Senhor, aqui há pais que desejam, Pai, que as nossas orações sejam ouvidas, Pai. Que haja o desejo pelo culto familiar, que haja o desejo, Pai. Ó, Pai, que os nossos filhos olhem para a gente, não por aquilo que a gente está dando de presente, por aquilo que nós estamos, de alguma forma, presenteando eles, mas que eles olhem para a gente com homens e mulheres que intercedem pela vida deles, que eles olhem para a gente como os pastores do lar. Essa semana o Senhor ministrou, Deus, que as nossas crianças, com o passar do tempo, vão esquecer das músicas, vão esquecer dos personagens da TV, do seriado, mas elas nunca vão esquecer, Pai, da oração respondida, Deus, na mesa. Por isso nós clamamos, Pai, livre os nossos filhos, Pai, de tudo aquilo que faz eles se afastarem do Senhor, mas que eles queimem de paixão pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos clamar, Senhor, pela nação do Afeganistão. O peso do teu coração com relação àquela nação, nós queremos interceder, Pai. Não temos noção da real condição, dos motivos, o que realmente acontece. Mas como igreja nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode intervir lá. Clamamos por aquelas mulheres, Pai, pelas crianças daquela nação, que estão sendo abandonadas, deixadas para trás, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor entre, Senhor, com providência. Livre-os da morte, Senhor, livre-os da fome. Que o Senhor possa de alguma forma entrar com a tua justiça lá, Senhor. Que a sua justiça, Pai, venha prevalecer. Nós clamamos por isso, Senhor. Que as demais nações possam, Senhor, ser mobilizadas por Ti, para que haja, Senhor, uma intervenção naquele lugar, e seja restabelecida a ordem, Senhor. Não a ordem humana, Pai. Não aquilo que o homem pode oferecer, mas aquilo que o Senhor pode fazer. Clamamos pela igreja naquele lugar, pelos Teus servos que estão lá, Senhor. Uma situação de ameaça que nós não conhecemos, que está distante de nós, mas que muitos já estão perdendo a vida. A mídia, Senhor, passa muito pouco e nós sabemos que existe muita coisa acontecendo. Irmãos nossos que estão lá, que tentam de alguma forma passar notícias, mas mesmo assim são impedidos. Nós clamamos, livre-os, Pai, da morte. Que isso venha levantar a Tua igreja com mais ousadia ainda para pregar o Evangelho naquela nação. Nós vemos na Tua palavra, Pai, que em meio à perseguição o Evangelho se espalha ainda mais. Levanta com ousadia a Sua igreja naquela nação, Senhor. Que o Evangelho se espalhe com poder, com graça, trazendo salvação, conversão, restauração naquela nação, Senhor. Nós clamamos por isso, Pai. Nós clamamos por aquelas famílias, por aqueles que conseguiram sair daquele lugar. Que em algum momento na história, que em algum momento eles possam retornar e transformar aquela realidade, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos isso, intercedemos. Entra com providência, Senhor. Entra com justiça, com graça, com retidão, com misericórdia, Pai. Ouça a voz dos mártires, Senhor. Ouça a voz daquele sangue que está sendo derramado naquele lugar. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Te agradeço por fazer parte do teu corpo, da tua igreja,
espalhado por toda a terra. E neste momento, eu venho interceder, venho colocar diante de Ti a nossa unidade, ó Pai querido. Sabemos o quanto a unidade é agradável, é bom aos Teus olhos, como diz nos Salmos, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É algo necessário. E primeiramente eu venho interceder para que nós aqui, como um corpo, como participantes do Teu corpo, ó Pai querido, possamos ter uma unidade na nossa mente, no nosso coração, ó Pai querido. Que nós possamos ser unidos, ó Pai querido, no propósito, ó Pai querido, de investir, de receber, de aceitar, de buscar, Deus, a Tua palavra, a Tua verdade, ó Pai querido. Que isso venha a ser primário na nossa vida, Pai. Nós possamos ser unidos, ó Pai querido,